Olá, quinto ano. Então vamos lá para a nossa aula 6? Bom, então antes de começar essa aula, vamos nos organizar, né? Você vai pegar o seu material, que é o caderno de toda a aula, o lápis, a borracha, o lápis de cor, para a aula de hoje, né? O lápis de cor, uma folha e uma tesoura. Tá? Então vai lá buscar o material que nós estamos esperando. Bom, então tá todo o material aí. Então se organiza, né? Vamos se organizar, senta no lugar que você está acostumado para estudar. Bom, antes eu quero dizer que eu estou bem feliz com os materiais que eu recebi, né, da aula anterior, das outras aulas. Vi algumas imagens na internet de muitos estudantes, né, se dedicando às aulas, assistindo o nosso trabalho, então estou bem feliz com isso. E na aula de hoje eu vou mostrar alguns trabalhos, né, que alguns estudantes mandaram, que fiquei bem inspiradores, assim, tá bom? Então agora você vai colocar a data de hoje, tá bom? E vai anotar o tema da nossa aula, que é a ocupação e povoamento do Brasil por diferentes povos originários e indígenas. Então você vai copiar, tem um tempinho para vocês copiarem. Pronto, vamos lá então para a nossa aula de hoje. Antes de começar esse tema, vamos relembrar o que nós aprendemos na aula passada, as aulas anteriores, tá? Então, lembrando que nós aprendemos sobre os primeiros seres humanos, né, no planeta, na história da humanidade. Depois nós vimos como eles vieram até a América, até o Brasil, como viveram esses primeiros povos aqui no Brasil. Né? E eu expliquei para vocês como é possível estudar isso, como a gente sabe, né, o que aconteceu há tantos anos atrás. E alguns vestígios. Então, lembra o que é vestígios? São os restos dessas pessoas, desses primeiros seres humanos que viveram. Né? E nós falamos também aqui do Paraná. Então, vários vestígios que tem no Paraná, a pintura rupestre. E falei bastante para vocês sobre o sambaqui. Lembra do sambaqui? Então, que tem em todo o litoral brasileiro e tem aqui no Paraná também. Então, o sambaqui, né, os povos que construíram o sambaqui, nós chamamos os povos dos sambaquis. Vimos que é uma montanha de conchas, né, que foram feitas por esses povos, que nessas montanhas tem alguns vestígios
que dá algumas pistas de como essas pessoas viviam, como esses povos viviam, né? Então, aqui também no Paraná, também tem sambaqui. E eu comparei, para vocês entenderem melhor, eu comparei o sambaqui com o lixão, com os nossos lixões, né? Então, daqui a 80 anos, se alguém quiser estudar como nós vivemos em 2020, ele pode, através do lixão, dos nossos lixões, né, que sobrou nos nossos lixões, esse arqueólogo lá do futuro pode estudar através do lixão para tentar entender. E aí, eu fechei a aula com o vídeo do professor Giovanni Bernini, falando da história ao quadrado, lembra? Aquele que trabalha com ícones, com aqueles desenhos. Então, nós assistimos o vídeo dele, que resumia todo esse conteúdo, e depois eu pedi para vocês fazer essa atividade sobre a história ao quadrado. E aí, alguns estudantes mandaram para nós o resultado, né, do trabalho deles. Eu vou mostrar para vocês alguns aqui, tá bom? Esse aqui é lá da escola Nova Esperança, tá? O Fernando. Esse é um aluninho lá da escola Ninfa Maria da Rocha Peplon. É o Igor. Também ficou muito legal. Esse é um trabalho da Júlia de Fátima, da Escola Municipal Lapa. Então, ela fez o trabalho do História ao Quadrado, né, o trabalho com ícones, e desenhou como seria o lixo lá de 80 anos, o que nós encontraríamos nesse lixo, tá? Então, eu fiquei bem contente, porque os estudantes entenderam o trabalho que a gente pediu, tá bom? E assim, sobre os sambaquis. Então, nós vimos sobre os sambaquis, que foram os primeiros habitantes do litoral. A questão é, e hoje? Ainda existem esses povos dos sambaquis? Eles ainda estão ali no litoral? Se a gente for para a praia, a gente vai encontrar essas pessoas? Tá? Não. Ok? Eles sumiram. Há mais de 2.000 anos atrás, sumiram. E para onde eles foram? Também não sabemos. Tá? Os arqueólogos, os estudiosos não sabem o que aconteceu com esse povo, mas simplesmente eles sumiram. Acredita-se que mais ou menos nesse período que falei para vocês, que um outro povo, o Tupi, né, que invadiram lá no litoral, teve uma luta entre eles e provavelmente esse outro povo passou a habitar a região, né? E os povos dos sambaquis acabaram fugindo para outro lugar. Então a gente não sabe direito, essa é uma teoria. Tá bom? A questão é que muitos desses povos que nós estudamos até agora, que eles não existem descendentes hoje em dia, tá? Depois desses povos vieram outros habitar onde hoje é o Brasil. Então, esse território que nós vivemos hoje, muito mais tarde foi dado esse nome de Brasil, por outros povos que a gente vai conversar depois, mas nem sempre nós chamamos aqui de Brasil, tá? Em alguns momentos da história, tem um lugar aqui de onde é o Brasil, que era chamado, por exemplo, de Pindorama, ok? Então, tiveram outros nomes e aqui moraram outras pessoas, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o povo brasileiro, como se formou o povo brasileiro, que tipo de pessoas que fazem parte do povo brasileiro. Tá? Então, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu vou colocar uma imagem e você vai prestar bastante atenção nessa imagem que eu vou colocar agora. O objetivo dessa imagem, como eu falei, é pensar um pouco sobre o povo brasileiro. E o que vocês estão vendo? Que tipo de pessoas vocês estão vendo? Tá? É todo mundo igual? Todo mundo que aparece ali são todos iguais? Tem o mesmo tipo de cabelo, a mesma cor de pele, o mesmo formato de nariz? Ou nós vemos diferenças aqui? O que vocês observam nas pessoas que estão aparecendo na imagem? Ok, então agora eu vou pedir para vocês escreverem as observações de vocês, tá bom? Então, antes de escrever, você vai copiar esse enunciado, tá? Tem um tempinho para copiar o enunciado, e depois eu volto na imagem anterior para você escrever as suas observações, tá bom? Então, tem um tempo para copiar. Então, vamos lá? Então, eu vou pôr de novo a imagem.
E agora eu quero que vocês escrevam tudo que vocês estão vendo nessa imagem aí, tá? Que tipo de pessoas, como elas são, de que povos elas são, tá bom? Então tem um tempinho para vocês fazerem essa atividade. Então observa bem e escreve o que você está vendo. Então vamos lá, gente? Então, sempre que a gente começa um assunto novo, um tema novo, a gente faz a gente faz uma análise do que você já sabe sobre esse assunto. Que lembrando que vocês estudaram isso em algum lugar, ouviram em filme, algum professor já falou. Então a gente gosta de fazer esse levantamento para ver o que vocês sabem, tá bom? Então vai ficar anotado, quando voltar às aulas, o professor vai analisar o que vocês estão sabendo que está correto, que precisa corrigir. Tudo bem? Acontece que, na verdade, aqui o que a gente observa dessa imagem, observa do povo brasileiro? Que existe uma diversidade, tá bom? Então, o povo brasileiro ele é todo diferente, tem pessoas diferentes, tem pessoas de cores diferentes, de origens diferentes, vieram de outros países, alguns já estavam aqui, e tudo isso se misturou aqui no Brasil. O povo brasileiro é o povo mais miscigenado do mundo. Tá? O que quer dizer isso, miscigenado? Que teve mais mistura de diferentes povos. E aí virou o que a gente viu ali na imagem. Então, nós dizemos que o povo brasileiro, existe uma diversidade no povo brasileiro. Tá bom? Então, a diversidade é isso, que tem muita diferença aqui entre as pessoas que moram aqui. Tá bom? Eu vou colocar... Eu recortei essas imagens ali, que você viu. Tá? Tirei cada pessoa e vou mostrar ela para você separado.
tá bom? Vou mostrar para você cada um deles separado. Você vai falar um pouco sobre cada uma dessas pessoas, dos povos dessas pessoas. Então vieram diferentes povos aqui para o Brasil, depois, né, que sumiu os sambaquis, os povos dos sambaquis, sumiram os povos da Lagoa Santa, a gente não sabe o que aconteceu com eles, e vieram outros povos muito depois que formam o povo brasileiro, formam o que faz parte do seu passado, do meu passado, né, da sua professora. Então, eu quero saber também o que você sabe sobre cada um desses povos. Então, eu vou pôr a imagem de cada um deles e você vai escrever sobre um pouco. Antes, eu preciso que você copie esse enunciado. Tá? Tem um tempinho para copiar o enunciado. Então, assim, aqui a gente vai fazer uma chuva de ideias. O que eu quero que você escreva? O que vier à sua cabeça. Então, quando eu colocar a imagem, o que você lembra? Tá? Não tem certo ou errado. Eu quero saber de você que está me assistindo. O que você lembra quando eu coloco essa imagem? Tá bom? Então, vai ter um tempo, você escreve o que você lembrar, tá? E aí eu já vou mudar para outra. Então, você coloca o número da imagem, vai aparecer uma imagem e um número. Você coloca o número da imagem e escreve o que você já aprendeu sobre isso em algum lugar, seja no desenho, no filme. Tá bom? Então, eu vou colocar a imagem e vai ter um tempo para vocês escreverem. Vamos lá? Então, a imagem número 1. Pronto? Vamos lá para a próxima imagem, então. Lembra que é rapidinho, tá? É o que você lembrar, tá? Não precisa ficar pensando muito, tá bom? Então, imagem 2. Então, vamos lá para a próxima? Então, gente, escreve rapidinho, depois a gente vai ver quem conseguiu escrever mais, tá? Então, a imagem número 3. Mais um tempinho para vocês fazerem, rapidinho. O que você lembra? Gente, acabou, para de escrever agora, tem a próxima imagem, imagem 4. O que você sabe sobre as pessoas
que essa pessoa faz parte, tá? Sobre o povo que ela faz parte, de onde eles vieram, como chegaram até aqui, tá? Que lugar do Brasil vive, ou do Paraná, o que você sabe? Escreve rapidinho lá, tem um tempo para falar sobre isso. Pronto, gente, acabou o tempo. Vamos para a imagem 5. Rapidinho lá, se organiza que eu vou pôr a imagem 5, tá bom? Imagem 5, mais uma representante de um outro povo que faz parte do povo brasileiro, tá? De onde eles vieram, de que país vieram, como eles chegaram até aqui, o que você sabe sobre essas pessoas, tá bom? Escreve, tem mais 30 segundinhos para vocês escreverem. Vamos lá, gente, pronto, acabou o tempo. Esse momento é para a gente pensar, né, lembrar do povo brasileiro, da história do Brasil, da formação das pessoas que moram aqui. E lembrando que nós fazemos parte dessas pessoas. Então, qual a sua história? Pessoas de que nacionalidades fazem parte da sua história? Você sabe disso? Né? Então, todos nós temos, hoje em dia a maioria tem uma mistura, assim, são poucas pessoas que são descendentes, né, ou só de africano, ou só de indígena, ou só de árabe. Geralmente, a maioria das pessoas existe uma mistura de todos esses povos. Então, você sabe qual é a tua história? Você sabe qual a sua ascendência, né? Então, o que é ascendência? Ascendência são as pessoas que vieram antes de você, na sua família. Então, a sua avó, sua bisavó, a tataravó, fazem parte da sua ascendência. Você sabe que pessoas que vieram antes de você, que formam a sua história? Tá? Sabe se tem africano, indígena? Então, eu quero que você vai anotar essa atividade, tá bom? Eu já vou explicar ela melhor. Então, anota a atividade que eu já vou explicar. Pronto, criança, então vamos lá? Assim, veja bem, nem todo mundo sabe qual o seu passado, nem todos têm condições, né, de saber essa história. Mas, assim, olhando assim, o teu cabelo, o teu nariz, teu tom de pele, os seus olhos, qual grupo você acha que você pertence? Né? Que povos fazem parte da sua história?
Então é isso que eu quero que você escreva, tá? Você vai escrever isso depois que terminar essa aula. Quem tiver condições e puder perguntar para a família, pesquisar isso um pouco, é legal também, tá bom? Mas não se preocupe, eu quero que você se observe e o que você acha, a partir da sua opinião. Quem tiver condições de pesquisar, é melhor, tá bom? Então vamos lá para continuar nossa aula. Então, veja bem, como eu falei, hoje nós chamamos de Brasil. Essa terra, hoje nós chamamos aqui de Curitiba, mas nem sempre foi assim, nem sempre teve esse nome, nem sempre foram essas pessoas, tá bom? Então, há 500 anos atrás, as primeiras pessoas que moraram no Brasil eram os indígenas, tá? Então, o primeiro povo a chegar nessa terra, que hoje a gente chama de Brasil, foram os povos indígenas. Naquela época havia entre 2 a 4 milhões de indígenas, de pessoas aqui, tá? Dessa nacionalidade, tá bom? Aqui era eles falavam 1.300 línguas diferentes. Outra imagem para a gente pensar um pouquinho sobre esses indígenas de 500 anos atrás, tá bom? Antes de chegar qualquer outro povo. Então aqui é um mapa de onde hoje é o Brasil. Então cada cor diferente é um povo indígena diferente. Tá bom? Aqui, o que acontece é que eles eram diferentes, vários desses povos, eles tinham uma relação pacífica entre eles se ajudavam em caso de guerra, em algumas situações, algumas aldeias se uniam para se ajudar. E, atualmente, como é que está esse povo hoje? Nós temos apenas 800 mil indígenas. Então, há 500 anos atrás, como eu falei, de 4 milhões... Hoje temos apenas 800 mil. Então, a questão é o que aconteceu que diminuiu tanto, né, a quantidade de indígenas. Então, a gente vai falar ao longo dessa aula, até a aula que vem, a gente vai falar sobre isso, tá bom? E outra questão é que são 238 povos indígenas e hoje nós temos 180 línguas diferentes, tá? Aqui mais uma imagem. Olha bastante para essa imagem aqui. Então, aqui são alguns exemplos de alguns povos indígenas. Então, dos 238, eu peguei alguns que coube aqui, não dá para mostrar todos, tá? Eles são iguais, essas pessoas? Não, não são iguais, definitivamente não, né? Tem adornos diferentes, tem, né, enfeites diferentes. Então, aqui para dizer que os indígenas não são todos, não é um povo só, tem vários, eles são diferentes. Então nós dizemos que também entre os indígenas existe uma diversidade, tá? No Brasil existe uma diversidade de povos indígenas, ou seja, são vários povos, não é um povo só, são vários, e todos eles são bem diferentes entre eles, tá? E o que é diferente entre eles? Pode ser, eles falam línguas diferentes. Tá, então, como se fosse vários países, assim, como a gente pensa hoje. Tem a religião, né, o que eles acreditam, a religiosidade deles é diferente, o que eles acreditam, os costumes. Então, a questão dos mortos, quando a criança nasce, os rituais, né, de quando nascem as crianças, de quando morre alguém, são diferentes entre vários povos, tá bom? Bom, crianças, o que eu quero deixar bem claro para vocês agora, que eu gostaria que vocês lembrassem muito. Então, é muito errado a gente falar o índio, né, o índio brasileiro, não existe o índio. Quando eu falo assim, dá a impressão que é um povo só, que eles são todos iguais, que falam todos a mesma língua, que acreditam, né, têm as mesmas crenças. Isso não acontece. Por isso que nós vamos falar, o termo correto é povos indígenas, tá? Então, lembra sempre que tem vários, eles são bem diferentes. Cada lugar que você for, você vai ouvir um idioma diferente, tá bom? Combinado assim? Então, para a gente entender essa questão da diferença, a gente vai falar um pouquinho dos enfeites deles. Então, o que chama muito atenção, né, geralmente, na cultura deles, né, na cultura tradicional, são os enfeites. Então, a gente vai falar um pouquinho dos enfeites para a gente entender essa questão também da diferença, de como eles vivem. Então, é bem importante, para me respeitar determinados povos, eu entender o que eles fazem. Tá bom? Então, vamos falar dos adornos. Primeira coisa importante saber, o adorno, ou seja, o enfeite, ele é diferente, ele tem um significado ali. Tá? Então, o motivo dele furar a orelha, dele furar os lábios, dele pintar o corpo, de
tudo que ele faz assim, de enfeite tem um significado. E esse significa. Aí o que significa, professora? O que significa esse brinco, essa pintura? Depende do povo. Tem muitos significados diferentes, tá? Como eu já falei, tem que estudar aquele povo para me entender. Então eu vou falar um pouquinho de cada um. Aqui só mais uma imagem para a gente ilustrar essa questão dos adornos, né? Então aqui a gente tem um indígena com um cocar, pintura corporal. O que significa esses adornos, tá? Então, depende do povo, como eu já falei, isso é bem importante. De repente, eles se enfeitam para uma festa. Assim como a gente se enfeita para festa, não é isso? Eles também se enfeitam para as festas dele. Então, e depende da festa, existe um tipo de enfeite diferente. Então, tem a festa para nominação da criança, para dar nome à criança, para batizar a criança. Então, nesse momento, tem um tipo de enfeite, principalmente para aquela criança. Às vezes ela ganha um determinado enfeite para aquela ocasião. Uma festa da passagem da infância para a adolescência. Então, quando ele deixa de ser criança e passa a ser adolescente, tem uma festa para isso. Tá? E aí, na nossa cultura, tem festa que se deixa de ser criança para comemorar essa passagem da infância para a adolescência? Existe alguma festa? Se você lembrar bem, se você ver, tem muitas meninas que fazem, né? Tem muitas adolescentes que fazem a festa lá. Hoje não é tão comum, mas tem gente que fazia, há muito tempo atrás era bem mais comum, uma festa de 15 anos, por exemplo. E tem enfeites diferentes para a festa de 15 anos. Da mesma forma, esses povos também se enfeitam diferente para essa ocasião. O enfeite, ele diz se a pessoa é casada ou se ela é solteira. Então, diferentes povos têm um tipo de pintura, de adorno para dizer se aquela pessoa que você está vendo, se ela é casada ou solteira. E também o enfeite diz se ele é líder, não, se ele é um cacique, se ele é um xamã. Você pode distinguir através do enfeite. O enfeite diz de qual família ele faz parte, tá? De qual aldeia, de qual povo ele faz parte. E também serve para diferenciar pessoas que são bonitas daquelas que são consideradas, né, feias entre eles. Tá bom? Assim, o enfeite na nossa sociedade, lá aqui nas pessoas que você conhece, ela ajuda a dar essa ideia de que a pessoa é mais bonita ou mais feia? O que vocês acham? Eu acho que nas pessoas que eu conheço tem muito disso, né? Na nossa sociedade, nas revistas, na TV, tem muita essa ideia, né? Do enfeite, associar o enfeite, não é isso mesmo? Dependendo do jeito que a pessoa está enfeitada, com a ideia de que se ela é bonita ou se ela é feia. Então, e entre os povos indígenas, vários povos, né? Alguns deles, tem também o enfeite também tem essa função. Bom, assim, e esses enfeites, eles podem ser usados tanto nas festas, como eu falei, mas também tem muito que eles usam no seu dia a dia, tá? Em momentos do dia a dia, do cotidiano, tá? Assim, outra coisa que eu queria lembrar, que até então eu falei bastante de uma ciência que ajuda a história, né? Que é a arqueologia. Expliquei para vocês como funciona a arqueologia, como eles estudam povos que já nem existem mais, tá? E hoje, eu vou contar, a partir de hoje, com a ajuda da antropologia. Então, a outra ciência que ajuda bastante a história nesse assunto, além da arqueologia, a gente vai continuar falando, são a antropologia, os antropólogos. Então, aqui nós vamos ver 3 ciências, tá? Os historiadores, pelo menos 3, os arqueólogos e os antropólogos, tá bom? Eu trouxe bastante material que eu estou mostrando para vocês, são de antropólogos, arqueólogos lá do MAI. E eles... No material que eu pesquisei, eu achei esse objeto aqui, tá bom? Esse objeto aqui, que eu vou deixar melhor na tela ali para vocês. Antes de eu falar melhor sobre esse objeto, eu queria saber o que você imagina que é esse objeto? Por que você acha que é usado? Tá? Só para você saber, esse é de um povo indígena aqui do Paraná, o povo Xetá. E lá no MAI tem essa peça, tá? E eu quero saber o que você acha, para que você acha que é usado esse objeto? Quem aí adivinha para que serve, para que os Xetá usam esse objeto que vocês estão vendo? Ótimo, então se você achou que é brinco, você acertou, ok? Esse é um brinco usado pelo povo Xetá. E por que eles usam brinco?
Além da questão do enfeite, além da questão, é como se fosse o enfeite, né? É como se fosse uma roupa, né, para vários povos indígenas. Assim como a gente usa, tem gente que usa salto alto, que usa um vestido de festa e tal, eles também têm os enfeites deles, ok? Então, no caso, o brinco, além do enfeite, tem um significado. Tá? E qual o significado é esse? É para ensinar, para desenvolver na criança a capacidade de ouvir, tá bom? Então, tem o objetivo, né, de fazer a criança aprender a escutar e escutar o conselho dos mais velhos. Então, aprender a ouvir o que os mais velhos têm a dizer. E não é assim também? Para muitos de nós não é assim? Muitos não ouvem também lá na escola, lá na família, que é importante ouvir os mais velhos, que é importante ouvir o professor, a pessoa que cuida de você. Né? E da mesma forma, entre vários, né, indígenas, no caso aqui os caiapós, né, tem esse objetivo de ensinar a criança a aprender a ouvir o conselho dos mais velhos. Tá? Tem outra imagem que eu vou colocar. Esse aqui também é de um caiapó. Caiapó é um outro povo indígena. Esse é o representante de um caiapó. O que ele tem que se observa de diferente nele? Qual o enfeite, né? Onde que está o enfeite, o adorno nessa pessoa que você está vendo ali? Na boca, né? Então, esse enfeite nós chamamos de botoque. O botoque, ele é usado entre os caiapós, entre esse povo indígena. Então, lembrando que tem vários povos que usam esse tipo de adorno, tanto no Brasil quanto em outros países, tá? Então, tem diferentes tamanhos, diferentes formatos e diferentes significados. No caso dos caiapós, o objetivo desse adorno do botoque, que é esse adorno circular que ele tem na boca, tem o objetivo de ensinar a saber falar bem. Então, tem muitos líderes indígenas que eles sabem falar muito bem, que eles sabem discursar muito bem, que emociona a gente. E, então, tem um aprendizado para isso. E o objetivo desse adorno é ensinar a falar. E assim, então eu falei de duas habilidades que eles aprendem, né? Ao furar a orelha, ao furar o lábio ou colocar o botoque. Que é, né, então, escutar e falar bem. Para muitos tem essa questão do amor, ele expressa o amor. Então, quando você ouve, ou quando você está conversando, você está expressando o amor entre as pessoas. Tá bom? E assim, eu acho que entre nós também é assim. Então, você saber ouvir, você saber falar, para nós também é muito importante. Então, também expressa que o teu amor pelas pessoas, não é assim também? Vou colocar mais uma imagem para explicar para vocês aqui de onde vem a tinta, como é que eles fazem para colorir. Então, você vai observar que tem algumas pinturas corporais que são coloridas, que são vermelhas. Tá? Como é que eles fazem isso? Com essa castanha que tem ali, que é o urucum. Tá bom? Essa que está na imagem, nós chamamos de urucum. É conhecido como urucum, mas tem gente que conhece também como coloral. E assim, ontem eu ganhei de uma pessoa que eu gosto muito, eu ganhei uma dessas sementinhas que muita gente tem em casa para fazer molho de macarrão, de carne, usa essas sementinhas, que como eu falei é chamado de coloral. Então eu ganhei ontem, eu vou mostrar para vocês, e eu trouxe para mostrar para vocês, e vou mostrar agora mais detalhadamente. Bom, essa sementinha, ela é transformada num pó, tá? Que eu também trouxe para você, o pó aqui, e esse pó é feita a tinta. Bom, aí com esse pozinho que eu mostrei, eles transformam numa tinta que aí pinta o corpo, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá bom? Vou mostrar outras formas de pintura corporal, de enfeites, que aqui é o grafismo, né? Grafismo indígena. Então, eles pintam o corpo e outros objetos também com figuras geométricas. Daí fica assim como vocês estão vendo ali na imagem. Tá? Então, vários povos fazem esse tipo de enfeite e cada povo tem um significado diferente, tá bom? E assim, entre os povos indígenas, eles têm alguns contos, algumas histórias para explicar a origem de várias questões, né? Como surgiram os primeiros seres humanos e tal. E eu trouxe para vocês uma história que é uma graça, que a professora Ali Barbosa fez especialmente para essa aula, contando como o povo Wayana
aprendeu a pintar o corpo, tá? Então, vamos apreciar esse vídeo que tá bem legal. Eu estava aqui fazendo a minha pintura quando me lembrei que nem sempre os índios Wayana se pintavam. Você sabia disso? A história da pintura deles começou quando uma jovem da aldeia resolveu sair para se banhar num rio ali próximo. Lá, ela percebeu alguns genipapos boiando. Viu que estes genipapos tinham alguns desenhos que eram super bonitos e pensou que poderia se pintar igual a eles. Levou esses genipapos para sua aldeia e naquela mesma noite um belo jovem estava procurando por ela e não sossegou enquanto não a encontrou. Assim que se viram, fizeram amizade, se deram muito bem, ficaram conversando por muito tempo. Acontece que quando estava para alvorecer, esse jovem foi embora. Nos outros dias, isso se repetia. Sempre que estava para alvorecer, o jovem precisava ir embora e assim sucessivamente. Até que num momento, o pai dessa jovem implorou para aquele belo moço que ficasse mais tempo com eles, que permanecesse ali na aldeia. O jovem aceitou o convite e ficou. Assim que começou a alvorecer, perceberam que esse jovem, esse belo moço, tinha o corpo todo pintado, com traços sinuosos e negros. Todos acharam aqueles desenhos muito lindos e pediram para aquele moço que os ensinasse a fazer também em seus próprios corpos aqueles mesmos desenhos. E o jovem os ensinou. Assim, todos passaram a se pintar daquela maneira. Passados-se alguns dias, os genipapos acabaram por ali. Aquele belo moço visitante então da aldeia convidou a sua namorada para que fossem até o genipapeiro e pudessem lá colher novos frutos para trazer para a aldeia. Eles foram e quando chegaram próximo ao genipapeiro, o rapaz pediu à sua namorada que ficasse ali e que aguardasse. Ela não deveria vir atrás. Mas ela, uma moça bastante curiosa, resolveu segui-lo e foi observá-lo. O que ela viu, porém, naquele genipapeiro não era mais o belo rapaz, e sim uma enorme lagarta, com os mesmos motivos, os mesmos desenhos do corpo daquele rapaz. Ela ficou furiosa e ordenou que ele jamais voltasse, que ficasse por ali. Ela iria voltar sozinha para a aldeia e que ele não deveria chegar jamais por perto, senão os irmãos dela iriam matá-lo. E assim fez. Recolheu todos os genipapos que estavam caídos no chão, levou-os à sua aldeia e voltou para lá sozinha. Foi assim que aconteceu. Há muitas outras histórias indígenas e você poderá conhecer muitas delas. E a gente se encontra em outra história por aí. Então, pessoal, eu trouxe algumas pinturas indígenas, né, que você está vendo ali na tela, tá bom? E assim, com essas pinturas eu fiz um bracelete. Então, eu quero propor para vocês fazer um bracelete indígena com um desses que você está vendo ali, ou você pode inventar o seu, tá bom? Então, usa aquela tira de papel, como eu ensinei em outras aulas.
vai decorar essa tira, faz o bracelete, tá bom? Tira a foto, manda pra tua escola e manda pra gente ver, que eu fico bem curiosa, tá bom? Então, por hoje é só e até a próxima aula.